Então, gente, eu peço a permissão, gostaria que cada um de vocês unisse as palmas das mãos aqui na frente do peito. E eu gostaria de pedir a permissão agora ao eu de cada um de vocês, para a gente fazer essa reconexão interior, para a gente abrir esse caminho de cura, esse caminho de prosperidade, de abundância. Pedir ao mentor também, que acompanha cada um, para que esteja conectados a vocês, trazendo as bênçãos que cada um tem o merecimento. E assim, a gente pede a permissão também do universo, do Criador. Então, eu peço que todos fechem os olhos, se conectem ao seu eu interior, abrindo esse espaço de conexão interna, esse voltar-se para dentro, esse olhar onde a gente ativa o nosso observador, percebendo o nosso verdadeiro eu por trás desse mundo, nos conectando, nos expandindo a consciência. E agora eu gostaria que cada um esfregasse as mãos, sentisse a própria energia fluindo entre uma mão e outra. E essas duas mãos a gente vai colocar em cima do nosso coração. Primeiro a mão esquerda e em cima a mão direita. E a gente vai fazer agora 3 inspirações completas, onde a gente inspira pelo nariz e exala também pelo nariz. A gente vai liberando todo o ar dos pulmões, se esvaziando, contraindo. E na inspiração, a gente vai inspirando e expandindo, como se a gente fosse uma jarra de água. A gente vai esvaziando e a gente vai inspirando, enchendo e levando essa energia vital para todo o nosso corpo, todas as nossas células, abrindo esse caminho de cura, acalmando a mente, nos reconectando nesse momento à nossa verdadeira essência, quem somos de verdade, a fonte que carregamos dentro de nós. A gente inspira mais uma vez. Exala, vai se conectando, entrando em contato com o seu eu mais profundo. A gente leva agora a nossa atenção lá para o nosso terceiro olho, que é um ponto entre as sobrancelhas, e nesse ponto a gente faz essa ativação desse estado de observação, trazendo a clareza mental, para que a gente possa receber as informações contidas nessa masterclass das 7 chaves, e a gente possa absorver esse conhecimento e trazer ele na prática para a nossa vida, para a nossa experiência, para a nossa conexão com o nosso verdadeiro eu. Conectando sempre ao nosso coração, que é a nossa maior fonte de cura, de prosperidade e abundância. E assim, a gente vai começar a nossa aula dessa masterclass, dessa vivência. Inspira, exala. Inspira, exala, acalmando a mente, se conectando ao momento presente. E agora sim, conectados, a gente começa a ativação agora de cada chave para abrir o nosso caminho de abundância. Então, como vocês estão vendo nessa tela compartilhada, nessa foto, a gente começa a perceber que a gente carrega dentro de nós um campo de energia humano que se expande também para fora de nós.
que a gente chama de CEH. Esse campo de energia humano, ele é formado por uma egrégora energética, que é a nossa assinatura cósmica. E o que que é essa assinatura cósmica? É a nossa vibração. E a nossa vibração, ela é o resultado do que a gente pensa, do que a gente diz e do que a gente sente. Então, isso é o resultado da nossa vida. A nossa vida, ela é o reflexo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente diz e daquilo que a gente sente. Tudo no universo, ele é energia, tudo. Matéria é energia condensada. E o universo, ele também opera através de trocas dinâmicas. Então, quando a gente vai entendendo que quando a gente pensa, quando a gente diz, quando a gente sente, a gente vai criando formas, pensamentos ao redor de nós. E essas formas, pensamentos, elas vão atrair as coisas boas ou ruins do universo. Então, é muito importante a gente entender esse ser multidimensional que somos. Aqui eu estou trazendo o exemplo da nossa tríade, corpo, mente e espírito. E para a gente seria ali um resumo básico do que a gente é, né? Básico, bem básico mesmo. E eu queria falar também que se eu for muito profunda, se eu me estender e mergulhar muito nesse autoconhecimento, então vocês também me ajudem, e aí podem fazer perguntas, a Rafaela passa aqui para mim. Porque daí eu posso explicar melhor e vocês também podem estar colocando as perguntas no chat, tá? E daí depois eu vou estar respondendo para vocês. Então, assim, é um mergulho. E esse mergulho interior, ele depende, né, dessa absorção. Por isso que a gente fez essa reconexão primeiro, a gente se conectou ao nosso eu, para a gente poder ir sentindo como que vai funcionando essa energia dentro de nós, que se expande para fora de nós. Então, eu queria falar um pouquinho do meu trabalho, né? Que eu já venho mergulhando nessa medicina do autoconhecimento há mais de 25 anos. Eu tive uma experiência aos 18 anos, onde eu sofri um acidente de carro, e o médico falou que eu ia ficar 5 anos sem andar. Eu ia ter que me submeter a várias cirurgias, eu ia ter que passar por todo esse processo, né, da medicina tradicional. E eu tive uma experiência onde eu recebi uma cirurgia espiritual que não tem nada a ver com religião, mas que tem a ver com energia. E aí em 2 meses, eu voltei a andar. E ali, quando eu vivenciei aquela cirurgia, que eu pude vivenciar e observar o que tinha acontecido, eu entendi o que são os milagres, que na verdade os milagres, eles nada mais são do que essa intervenção energética e divina da nossa vida. Então o universo, ele tem múltiplas dimensões. Tudo que a gente vê aqui na Terra ainda é muito pequeno perto do que o universo nos oferece. Então, quando a gente vai entendendo o funcionamento dessas leis dentro e fora de nós, a gente vai percebendo que existe uma fonte criadora por trás disso tudo. E que ela é que vai trazendo para a gente as energias, né, de cura, dos processos onde a gente vai acessando também outras dimensões do nosso ser e a gente vai conseguindo chegar nessa abundância do universo. Porque o universo, se a gente olhar lá fora, o universo ele é abundante. Ele tem tudo em abundância. E aí, se a gente olhar para dentro de nós, a gente também é abundante. E a gente, você estando aqui ou você não estando aqui, as leis universais vão ser as mesmas. Então, se você tiver encarnado aqui na Terra agora ou não, você vai continuar no seu processo e o universo dele lá fora também vai. Então é importante a gente entender que, independentemente de qualquer coisa, a gente está nesse processo universal, a gente faz parte disso tudo. Né? Então, às vezes, é complexo para a gente entender. Por isso que a gente tem que olhar para dentro. Por isso que o trabalho, ele é o voltar-se para dentro. Porque quando a gente olha para dentro e a gente entende essas leis universais dentro da gente, a gente começa também a olhar lá para fora. Então, quando eu comecei a andar muito rápido, em 2 meses, eu comecei a perceber que a gente consegue mudar o destino, a gente consegue mudar as leis, né?
Mas, claro que tudo dentro de uma corrente universal, né? Então, é de lá para cá e não daqui para lá, mas a gente tem que abrir esse caminho, né, de conhecimento e a gente tem que abrir esse caminho de mergulho. Então, o que que acontece? Eu comecei a buscar e eu comecei a mergulhar mais profundamente, fui estudando, né, tanto a terapia holística, eu fui estudando ferramentas de autocura, eu comecei a estudar esse caminho, porque eu falei, bom, se o universo me apresentou essa cura milagrosa, eu tenho que agora mergulhar fundo nisso e perceber o que o universo está querendo me dizer com tudo isso. E esses milagres, eles não são particulares meus, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente acessou algum milagre, a gente teve alguma intervenção, né? E independe de religião, porque cada um tem o seu caminho, não é? Então a gente vai percebendo que a vida, ela vai nos trazendo os desafios, mas ela também vai nos trazendo aquilo que a gente precisa para a gente evoluir, para a gente chegar num outro patamar, né? Então, quer dizer, todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que está aqui nessa masterclass, veio por algum motivo, sentiu um chamado, sentiu ali um momento de falar: peraí, eu quero entender mais isso. E aí vocês estão aqui. Então é isso que é legal. Por quê? Porque daí a gente vai formando essa egrégora aqui, essa energia, e ela vai, né? A gente vai percebendo que essa energia ela vai sendo modificada, ela vai passando por cada um de vocês, e a gente vai se conectando e vai criando uma comunidade. Então, aqui a gente vai criando essa sinergia. E ela pode atingir, né, e afetar o nosso campo vibracional. Então, eu quero que vocês percebam como que vocês estão agora, como é que está a energia de vocês, e no decorrer da aula, até a gente chegar lá no final, vocês percebam como que vocês estão sendo modificados e transformados. E não é nenhuma mágica. São as leis universais atuando em nós. Então, não tem nada fora do normal, não tem nada místico. É física quântica pura. Então, se o universo ele é energia, e se nós somos energia, então tudo aqui também está conectado numa forma energética. Então, como é que a gente faz, né? Se a gente é corpo, mente, espírito, o que que acontece? Muita gente tem bloqueios, né? Sejam energéticos, sejam mentais, sejam crenças limitantes. E aí, esses bloqueios, como eu falei lá, ele vai formando essas formas pensamentos ao redor de nós. Então, a gente vai criando uma egrégora, uma energia. E aí, o que que acontece? Se essa energia não está fluida, ela não está equiparada à energia universal, as coisas batem e não acontecem na nossa vida. Nossa vida ela fica bloqueada. Ela fica ali como se a gente estivesse fazendo uma força enorme para ir, a gente não consegue, a gente fica. Né? Então é importante a gente perceber esses mecanismos, né, que levam a gente a ter uma vida, às vezes, que não é o que a gente deseja, que não é o que a gente quer. Porque não é só desejar que acontece, não é só mentalizar um pensamento positivo que aquilo vai acontecer. Vocês vão entender que o bloqueio energético, às vezes, ele pode estar no nível inconsciente ou subconsciente, e você não consegue acessar ele sozinho. E aí você não consegue aquela abundância financeira, você não consegue um relacionamento, e aí você vai se frustrando. E aí, nessa frustração que você entra, você também vai bloqueando esses caminhos. Então, é importante a gente entender isso, que fique bem claro dessa força pensamento que a gente cria ao redor de nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo super simples, assim, como é que a gente sente uma energia. Quando a gente entra num determinado lugar, a gente pode sentir sono, a gente pode sentir cansaço, ou quando a gente chega perto de alguma pessoa também. Às vezes a gente chega perto de pessoas que a gente se sente drenado. A gente, né, conversa com a pessoa, daqui a pouco a gente sai, a gente se sente cansado, a gente se sente para baixo. Então, é entender que quando a gente se relaciona, em qualquer nível, a gente está trocando essas energias, né? É aquela aula, né? Que os prótons, os elétrons vão pulando de camadas e a gente vai trocando as energias. E aí, se a gente entra num lugar negativo, por exemplo, um lugar que está com energia densa, uma energia pesada, a gente sente aquilo ali no corpo.
Assim como quando a gente também chega perto de uma pessoa, alegre, feliz, uma pessoa de bem com a vida, a gente também sente aquela energia permear por nós. Porque a gente está interconectado por teias energéticas invisíveis. E tudo no universo está interconectado. Então não existe fora, não existe o lá fora, né? O que existe é essa interconexão. Então você pode atuar nessa interconexão de uma maneira consciente ou ficar um barco à deriva. Então é importante a gente estar consciente. Então por isso que o nível de consciência é importante. Eu trouxe aqui um texto maravilhoso de uma escritora, da Jamie Sams, que é muito interessante. Não, o título não é O Conhece-te a Ti Mesmo. O título desse livro é Dançando o Sonho. É um livro que está esgotado, né? Até se vocês quiserem, depois eu posso tentar mandar o PDF do livro, porque você não consegue comprar mais esse livro. Ela fala desses 7 caminhos sagrados, né? E aí eu vou ler aqui para vocês, porque ela começa o livro, né, com essa poesia, com essa citação maravilhosa que faz a gente pensar, né? Então eu vou ler aqui. Onde estão as danças da unidade que eu conhecia antes de nascer? Será que abri mão da minha totalidade para poder caminhar pela terra? Será que escolhi o esquecimento para tornar a vida mais real? Será que habitei um corpo humano para que pudesse aprender a sentir? Estou aqui para dançar este sonho em minha sagrada forma humana, para celebrar minha singularidade e não pedir a ninguém que me siga. Dançando as lições da vida, aprenderei a me movimentar com graça, enquanto sonho que me recordo do potencial da raça humana. Então, quando a gente para pensar, né, nesse texto, ele é bem interessante, porque ele faz a gente relembrar do que a gente de fato está fazendo aqui, né? A gente está dançando um grande sonho, né, na verdade, aqui nesse planeta Terra. Mas se a gente souber usar essas leis universais ao nosso favor, a gente consegue falar para o universo o que a gente quer e ele nos dá. Porque se é um universo, é uma coisa só, não é, né? E aí, quando a gente entra nesse processo que algumas pessoas entram, eu não consigo, a vida não me dá as coisas que eu quero, eu não consigo acessar, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você vai entrando nesse processo de rejeição também, né? E o universo ele tem essa coisa de atração e repulsão. Então, mais uma vez, a gente vai criando esses bloqueios ao redor de nós. E aí, daqui a pouco, vocês vão entender ali na frente como que funciona essas chaves que abrem o universo. Boa noite. Alguém falou boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos aos novos integrantes aqui. Então, nessa introdução, eu até trouxe essa imagem para vocês poderem visualizar melhor, né? Dessa interconexão dessa teia cósmica. E aí, relembrando que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença. As leis universais, elas são aqui como em qualquer lugar. Então, o universo, né, se a gente olha para o céu, se a gente olha o movimento das estrelas, se a gente olha o movimento dos planetas, o movimento do Sol, o movimento da Lua, você vai ver que tudo tem o seu ciclo, né? Tá tudo em transformação, em evolução. Então, as mortes e renascimentos, então tudo vai passando por esse processo contínuo, né? Então, a gente também passa por isso. Por exemplo, as nossas células, elas morrem e renascem no decorrer da nossa vida. A cada 6 meses, a gente troca todas as células do nosso corpo. Então, a gente está nesse processo evolutivo. E é muito legal a gente poder trocar, porque, por exemplo, daqui a 6 meses, se você souber fazer e abrir as chaves certas, você consegue, daqui a 6 meses, projetar a sua vida para que a sua vida funcione melhor para você. Isso é muito interessante, porque a gente consegue fazer com que as nossas células possam ser curadas, com que as nossas células possam ser transformadas, modificadas. Então, o universo, se a gente for olhar, né? A gente tem aqui, a gente é um microcosmo, mas dentro de um grande macrocosmo. Então, a gente é essa célula, né? Ali, dentro desse grande universo que está ao nosso redor.
Então, esse universo está interconectado, ele está ali, e a gente está trocando essa energia. E aí, o que acontece? Essas leis universais, elas vão atuando em nós, na nossa energia, porque antes da gente estar aqui, depois que a gente vai embora, essas leis continuam. Então, a gente não consegue modificar as leis universais. A única coisa que a gente consegue modificar é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras. Então, é ali que a gente vai atuar para a gente modificar. Então, se a gente quer modificar a realidade lá fora, a gente primeiro tem que começar a modificar a realidade aqui dentro. Porque o coração, a energia do coração, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais ali na frente, ela é muito potente. E quando a gente sabe usar ela, essa energia do coração, do nosso coração, a gente vai aumentando a nossa vibração e a gente consegue acessar coisas incríveis do universo, né? Então, assim, não é nenhum processo que é difícil, não, mas ele é desafiador. Se você souber fazer o passo a passo, você consegue chegar lá. Então, os centros energéticos, que é o que a gente tem. Então, o universo ele também tem os centros energéticos dele, né? Então, a gente tem lá o grande Sol central, a gente tem a Lua, né? Que vai fazendo com que a gente tenha acesso a esses portais energéticos. E aí a gente carrega esses portais energéticos dentro da gente também. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se vocês colocarem aqui uma mão na frente da outra, então vocês coloquem uma mão aqui na frente da outra, vocês vão sentir essa troca energética. Uma mão emanando energia e a outra mão captando energia. E aí, se você deixar durante um tempo ali, você vai sentindo que no meio das suas mãos vai sendo ali aumentado aquela energia. Aquela energia ela vai se expandindo. Aí, se você for afastando as mãos, você vai sentindo que a energia ainda está conectada. Aí você vai afastando e você ainda vai sentindo a energia na palma das suas mãos. Então você vai sentindo ali, ó. Então, quero que vocês experimentem fazer isso para vocês sentirem a energia de vocês. A energia é sua. Ela faz parte ali do seu campo energético. E a mão, se você for deixando ela vai se movimentando sozinha. Porque ela está movimentando toda a sua energia. Então, eu não estou fazendo nenhuma força e as mãos vão se afastando, porque a gente vai criando ali. E aí, agora eu quero que vocês façam uma experiência. Tenta agora aproximar as mãos. Tenta aproximar. Eu não estou conseguindo. Aí depois que ela conecta, que a gente vai tentando aproximar as mãos, a gente vai vendo que tem algo ali entre as duas mãos. Tá conseguindo, Rafael? É muito doido, né? Alguém está conseguindo aproximar as mãos? É muito interessante isso, porque essa energia que vai sendo criada aqui, a gente não consegue depois fazer com que as mãos se aproximem. Então, ali, você não está vendo a energia, mas ela está acontecendo ali. Então, você não precisa ver, porque ela vai estar acontecendo. Então, isso que é muito interessante, né? Porque a gente não está vendo as energias, mas elas estão aqui nos conectando, elas estão aqui interagindo, elas estão aqui nesse exato momento em cada um de vocês fazendo o trabalho delas. Né? Então, ela está levando oxigênio, ela está levando energia vital, ela está caminhando dentro de você e fora de você. E conforme a gente está falando sobre isso, essa energia também está aqui entre nós fluindo. Então, isso é muito bacana. Né? E aí, eu comecei a estudar nessa parte dos centros energéticos e eu percebi, né, que a medicina tradicional hoje, ela fragmentou a gente a tal ponto que hoje a gente tem cada médico tem uma fração da gente. Ele fragmentou. Então, a gente vai no médico do pé, a gente vai no médico do coração, a gente vai, né, no aleologista, a gente vai no infectologista, a gente vai ali em cada médico fragmentado. E aí hoje ele não olha mais esse todo nosso. Esse todo ele ficou perdido já, né? São raros os médicos hoje que olham a gente como corpo, mente e espírito. Então eu fico pensando, né?
Até que ponto essa medicina que a gente tem hoje, ela é curadora ou ela é remediadora, que nos dá remédios, né, para remediar a nossa cura e não trazer a cura verdadeira. Então, essa pesquisa que eu venho fazendo há mais de 20 anos é justamente desses livros que eu venho escrevendo, desse trabalho que eu estou desenvolvendo no projeto Despertar a Jornada, é justamente para isso, para ir despertando cada um para o seu potencial humano, para aquilo que você de fato é, porque todos nós já somos. O que acontece? A gente só perdeu a conexão. Essa é a diferença de um para o outro. A pessoa que está conectada com a sua essência, que está conectada com o seu eu, ela consegue acessar a sua potência, a sua divindade, o seu poder criador. Então, ela vai conseguir coisas que quem está desconectado não vai conseguir. Por quê? Porque ele não está afinado às leis universais, ele não está ali naquela conexão. E aí a gente vai olhando para outras questões. Conforme a gente vai se desconectando da nossa essência, de quem somos, do nosso poder criador, a gente também vai enfraquecendo a nossa energia vital, a gente também vai bloqueando os nossos centros energéticos. E aí o que acontece? A energia ela bate, ela não consegue entrar. E aí a gente consegue explicar um pouco a origem das doenças, a origem dos desequilíbrios que a gente tem, né? Isso aí seria a ansiedade, dores pelo corpo, processos, né, de fobias. E aí a gente vai entrar agora um pouco mais nesses centros energéticos. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta? Aí, se vocês quiserem colocar alguma pergunta no chat, vocês põem que daí eu posso estar respondendo, tá? Aí eu trago essa citação, que é bem interessante, para a gente entender, né? Que para você conhecer, né, o paraíso lá fora, é preciso também conhecer esse primeiro, né? O paraíso dentro de você. Porque se você não olha para dentro de você, você não vê o que tem dentro de você, a beleza que tem dentro de você, você não vai conseguir fazer isso olhando lá fora. Então, a beleza que você olha dentro de você, o que você enxerga dentro de você, é o que você vai observar lá fora também. Então, para você mudar dentro, né? Para você mudar lá fora, você tem que mudar dentro primeiro. Agora a gente vai entrar, então, nesses centros energéticos. E aí vocês vão entender melhor por que, que a vida não anda. Por que, que a gente não consegue acessar aquele estado de bem-aventurança, aquele estado em que a gente simplesmente pede o universo dar. E aí, aqui a gente vai trazer os centros energéticos, que eles são chamados de chakras. Os chakras, na verdade, nós temos mais de 1000 chakras espalhados pelo corpo. Mas a gente tem os 7 chakras principais, que são esses aqui que vocês estão vendo, né? O das mãos, né? Que a gente fez aquela experiência com as mãos, a gente tem 2 chakras também bem bacanas aqui nas mãos. Tanto que quando a gente está com dor, a primeira coisa que a gente faz quando a gente sente dor é colocar a mão, né? É um processo involuntário que a gente carrega justamente para a cura, porque somos curadores. Aí vocês me perguntam, mas por que eu não consigo me curar? Porque a gente vai calando o nosso curador, né? Seja com remédios, seja com pensamentos desequilibrados, sejam com os chakras desequilibrados ou bloqueados. Então, quando a gente vai entendendo que existe essa relação dos chakras com a nossa vida, né, como a gente estava explicando lá no começo, das leis universais, elas atuam diretamente nesses centros energéticos. Então, por exemplo, a gente tem lá o chakra raiz, está lá embaixo, né, entre o cóccix, né, e a parte dos nossos órgãos genitais, bem lá embaixo a gente está com esse chakra raiz. O chakra raiz, ele é o chakra que quando ele está bloqueado ou desequilibrado, a vida da pessoa financeira não anda. A pessoa, porque ele é o chakra que está conectado à sobrevivência, às coisas da terra. Então, ele é um chakra denso. Então, ele é um centro energético, que se ele está ali sem aquele fluido energético, né, girando, porque as energias elas passam por nós, elas se transformam ali dentro de nós e elas voltam para o universo. Se esse canal ele está bloqueado ou fechado, a energia ela não flui, ela não entra e não sai, né? Ela não vai passando esse processo fluido.
E aí a gente não consegue atingir, né, essa vibração que a gente precisa para conseguir as coisas. Então, por exemplo, se você for olhar, a maioria das pessoas hoje está com o primeiro chakra já bloqueado. Se o primeiro chakra está bloqueado, que é o chakra raiz, que é a parte financeira, que é a nossa sobrevivência, a gente vive uma sociedade cheia de medo, né, onde a gente tem medo de tudo, a gente vai bloqueando esse chakra também. Aí o que que acontece? A energia ela não vai para os outros chakras. E a energia da realização, ela vai estar lá para cima. Aí no próximo slide até vocês vão ver como que cada um vai atuando. E aí o que que acontece? Aí o chakra sexual, ele é a nossa relação com as pessoas. Se ele também está bloqueado, a gente não consegue se relacionar com as pessoas bem. A gente não consegue ativar essa energia onde a gente vai fazendo essas trocas. Então a gente para de confiar nas pessoas. E aí a gente também não se relaciona bem com a gente. Então a gente vai entrando nesses processos de bloqueios e aí a gente não consegue acessar esse ser divino que a gente é. Por quê? Porque a gente vai bloqueando com as crenças, com as limitações, com os condicionamentos. Então a gente vai essa energia ela não vai subindo até chegar lá no alto da cabeça. Né? Então, a gente vai percebendo isso na nossa vida. Cada chakra ele está conectado a um órgão, ele está conectado a um aspecto da nossa vida. Né? Por isso que eu falei da Jamie Sams lá no começo. Né? Quem que perguntou aqui? Não estou conseguindo ler. Você consegue ler? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Ah, é tudo que eu estou vivendo. Então, é isso, porque daí o que que acontece? A energia ela não flui, ela não vai subindo para os outros chakras, ela não vai fluindo e aí ela vai bloqueando a nossa vida. Então, isso energeticamente, isso vai acontecendo, né? E aí o que que acontece? O órgão daquele, por exemplo, ali do chakra raiz, ele vai também não funcionando direito. Né? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o chakra do coração, né? Se ele está bloqueado, a pessoa, por exemplo, não consegue se doar para as outras pessoas, ela não consegue ter o amor pelo mundo, o amor incondicional, ela não consegue mostrar o amor para o mundo. Então, ela está com aquele chakra ali bloqueado. Então, e é muito, muito interessante, porque, por exemplo, quando você estuda na terapia holística, os chakras, os centros energéticos, a gente consegue hoje, com a tecnologia que a gente tem e com os avanços, né, que a gente também tem, a gente consegue medir a energia de cada chakra. Hoje a gente consegue fazer esse trabalho pela radiestesia, pela terapia reikiana. Então, assim, hoje as fotografias Kirlian são fotografias, né, que foram desenvolvidas para fotografar o nosso campo energético. Então a gente vai formando esse campo energético que algumas pessoas podem achar que é misticismo, mas não tem nada a ver com misticismo. Tem a ver com, como eu falei, física quântica. É a quântica universal. Então eu vou até passar o slide aqui, daí vocês vão entender um pouco melhor, né? Então espero que tenha ficado claro aqui, né? Essa parte dos centros energéticos. Então a gente vai lá, vou trazer os 7 principais, porque senão, né, a gente vai se estendendo muito. E aí, olha só. Então, a gente, como eu falei lá, do chakra raiz, né? Ele atua como a base da nossa vida física. Então, se ele está em desequilíbrio, ele traz medo, insegurança e escassez. Então, a gente não tem segurança nem sobrevivência na nossa vida. Então, por exemplo, quando ele está desequilibrado, a gente sente dor nos ossos, né? A pele da gente não fica viçosa, a pele da gente fica ressecada, né? A gente fica com dificuldade, né, de ir ao banheiro. Então, assim, ele vai ali atuando e ele vai deixando que essa energia não chegue. É como se fosse uma mangueira, né? A gente dobra aquela mangueira, então a água não passa, ela fica ali, a energia vai passando só um fiozinho. O chakra sexual, ó, ele atua nos sentimentos, então ele também na criatividade. Então, alguns órgãos que ele está conectado, eles são os órgãos reprodutivos, né? E o plexo nervoso, que ele vem aqui do alto da cabeça, né? Que é o sistema nervoso. Então, a pessoa vai ficando irritada, vai ficando nervosa. Por quê? Porque esse chakra às vezes está
A pessoa não consegue pensar, né? Não consegue ter criatividade, ela não consegue ali fazer as coisas na vida. Ela entra em estado de procrastinação. Ela vai procrastinando a vida não consegue avançar, porque ela fica parada ali. Ela não tem força, ela não tem energia vital perante a vida, então ela vai ficando enfraquecida. E aí vem o bloqueio emocional. Não, eu não consigo lidar com isso. Aí, às vezes, ela pode ter até, além disso, um pânico, né? Então, aí ela começa a desenvolver, porque ela está bloqueada ali, ela não consegue ir além. Ela não vai, não adianta. Aí, por exemplo, o plexo solar, né? Que está bem aqui nessa região entre o umbigo e o nosso estômago, né? Ele atua na nossa autoestima. Então, a pessoa que tem esse chakra bloqueado, ela tem baixa autoestima. Ela não consegue se amar. Ela não consegue olhar para ela. Ela acha que ela não tem capacidade. E ele também está ligado lá na inteligência, poder e sucesso. Então, se esse chakra está bloqueado, você não vai conseguir atingir o sucesso na sua vida, porque você não vai ter a autoestima suficiente para saber que você é capaz daquilo. Você se acha incapaz perante o mundo, você vai ficando enfraquecido. Então, o que os outros pensam de você é aquilo que você acha, né? E aí tá ligado ali aos órgãos abdominais. Então, todos esses órgãos aqui, né? Então, fígado, baço, pâncreas. Então, ele é um chakra que conecta as suas relações com o mundo, né? É como você troca a energia ali com o mundo. Então, principalmente, então você vai vendo, né, que se a pessoa está com esses chakras bloqueados, ela já não vai atingir ali o sucesso ali, porque o sucesso está aqui nesses chakras superiores. Como a gente vai ver, ó, por exemplo, aqui o chakra cardíaco, né? Ele atua nos relacionamentos, mas de cura. Então, ele atua na cura, na nossa cura. A gente, conforme a gente nasce e a gente vai crescendo, a gente vai atingindo nossos estágios, né? De vida adulta, a gente vai chegando cheio de bloqueios e cheio de insatisfações, de condicionamentos, né? Então, a gente vai interrompendo esse processo nosso. A gente mesmo, como eu falei lá no começo, com as formas pensamento, com o que a gente pensa, com o que a gente diz, né? Com o que a gente, né? Com o que a gente sente. Então a gente vai sendo condicionado desde a infância ali. Se a gente não vai rompendo essas limitações, a gente vai bloqueando tudo isso para a nossa vida. E aí o chakra cardíaco ele traz esse amor, é o amor pelo mundo, é a gratidão, o sentimento de gratidão, a conexão com o divino. A conexão com o divino ela não está lá fora, ela está ali dentro, né? Ela está dentro de você. Então você não se conecta com Deus fora de você, ou com o Criador, né? Qualquer nome que você queira chamar, você se conecta dentro. Então é para dentro, é aqui, no coração, né? Que o coração ele tem ligação direto com a nossa energia da alma. Então, se a gente não está conectado com o nosso coração, a gente não acessa a nossa alma. A gente não acessa quem a gente é de verdade. E aí a gente fica totalmente impotente perante a vida. É como se a vida não fizesse sentido, porque você não tem o poder de se amar, de amar o seu próximo e de amar o universo. Você não tem compaixão, você não tem gratidão. E sem gratidão, você, né? Então, assim, você imagina, é uma flor de lótus. É uma flor de lótus. Você tá ali naquela lama, mas se você consegue imergir daquela lama, daquela densidade, você consegue desabrochar. Mas muita gente não consegue sair dessa lama, fica preso aqui. Aí a vida realmente fica presa ali também. A pessoa fica rodando em círculos, ela não consegue sair daquele círculo vicioso em que o próprio pensamento, as próprias crenças, os próprios condicionamentos colocou ela ali, né? Então a gente vai subindo para o laríngeo. O laríngeo, que é esse aqui, né? A gente subiu do coração, a gente está vindo para o laríngeo. O laríngeo, ele atua na nossa comunicação e na nossa orientação. Então a gente começa a ter aquela orientação da vida. A gente sabe para onde a gente tem que ir, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? E aí a gente começa a se expressar e a gente começa a colocar nossas emoções, as nossas expressões no mundo. A gente consegue falar para o mundo o que a gente está sentindo. A gente começa a falar para o universo o que a gente quer e aí o universo entende. Porque o universo só vai entender quando você estiver realmente expressando de verdade. Só que a verdade, você pode estar expressando coisas ruins para o universo, ele vai estar te
lendo daquela forma, porque para o universo não tem bom ou ruim. Ele vai te dar, né, lembrando, né, você tem uma assinatura cósmica, que é a sua vibração. Ele vai te enviar aquilo que você está pedindo. Então, por exemplo, a pessoa que reclama, vamos falar da reclamação, isso é muito legal. Pessoa que reclama, a palavra reclamar, você está pedindo mais disso para o universo. Então, quando você reclama, você está clamando para o universo, me dá mais disso. E aí, conforme você vai reclamando, o universo vai te dando cada vez mais. Repara para você ver, as pessoas que reclamam muito, a vida vai travando. E as pessoas que agradecem muito, a vida vai dando mais. Porque o que que é a gratidão? Você está falando para o universo, estou pronto para receber mais disso, me dá mais. Então, é energia. É tudo energia. E o universo, ele lê energia. Ele não está lendo a sua palavra. Ele não está lendo. Ele está lendo aquela assinatura cósmica, aquela força-pensamento que você formou ao redor de você através dos seus centros energéticos. Sim, sabe falar as palavras, né? No momento certo, exatamente, ô Aline, exatamente. Ele vai trazendo para gente, né, essa expressão, essa voz interior, né? Não é só a voz exterior, mas a voz interior. Não, eu não vou fazer isso porque eu me amo. Eu vou fazer isso porque eu me amo. Então a gente vai criando esse sentimento, essa ação e essa palavra dentro de nós. Porque a palavra tem poder também, só que ela sozinha não tem o poder completo. Não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês essa tríade, né? Dessas formas, pensamentos. Mas aí qualquer coisa vocês vão colocando aqui no chat que eu respondo. Incapacidade de se expressar, né? Então, como a gente falou, se ele está bloqueado, o laríngeo. Aí a gente vai lá para o terceiro olho, que é esse aqui. Ele atua na percepção interna. Então, o que que ele faz? Ele traz a autoaceitação e a autoconsciência, por isso que eu ativei. Ele lá no começo da nossa masterclass, ele foi ativado. Para quê? Para a gente poder absorver esse conteúdo, porque é um conteúdo que ele é muito especial. Ele é um conteúdo que ele é universal, né? Não sou eu que estou falando aqui, é o universo que está mostrando para gente. Então, ele vai atuando ali na nossa pituitária, no hipotálamo, na memória. E aí, se esse está bloqueado, a gente não tem clareza mental. A gente não consegue enxergar a vida. É como se, sabe, com aquela sensação que a gente fica, que a gente tenta observar as coisas, a gente não consegue ver nada. Parece que tem uma nuvem aqui. Aí você não sabe qual decisão que você deve tomar, você não sabe qual caminho que você deve seguir, porque parece que tem uma nuvem cobrindo, e aí você não consegue acessar. Você simplesmente, você não vê. E aí você deixa o mundo lá fora de tal que você tem que fazer, e não o que você tem que fazer de verdade. Porque você não tem essa clareza mental do seu destino, da onde você deve ir. E aí, olha só que interessante. Aonde que vai estar lá o sucesso? O nosso sucesso vai estar lá no nosso coronário. É a flor de lótus, como eu falei. Então, ele vai emergir quando a gente tiver com toda essa energia fluindo e chegando lá no nosso chakra coronário, que daí a gente vai ter o nosso propósito da vida aqui. Aí a vida tem sentido. E o que acontece? Quando a vida tem sentido para você, você entra nesse seu propósito, o universo, então, ele entende, ele fala: ah, agora sim ele entrou aonde ele precisa ir. Agora eu vou dar o que ele precisa. E aí ele começa a te dar os caminhos para você seguir. É simples, né? Mas é complexo. E aí o que que acontece? Ele desenvolve dentro de você a verdadeira espiritualidade, de novo, que não tem a ver com religião. Né? Eu sempre falo, né, que igual esse copo de água aqui, né? O copo seria a religião e o que está dentro, a água, é a espiritualidade. Ela está dentro de cada um de nós. É o que somos, é quem somos. E não tem a ver com um caminho. Você pode seguir qualquer caminho religioso, mas isso não vai te trazer a sua verdadeira espiritualidade. O que vai trazer a sua verdadeira espiritualidade é o autoconhecimento, é beber da fonte, das leis universais. Então, por exemplo, se você está com esse chakra desequilibrado, você fica sem propósito na vida. A vida parece que não vai para lado nenhum, né? E aí ele vai atuando lá no hipotálamo, né, no córtex cerebral, e aí ele vai
deixando com que a sua vida fique à deriva. São aquelas pessoas assim que nem sabem o que estão fazendo aqui. Aí você não saber o que você está fazendo aqui, você não saber quem de verdade você é, vai te trazer uma série de sintomas, né? Você vai ficar com medo, você vai ficar desorientado, você vai ficar sem senso de direção, você vai ficar aquela vida que você vai preferir viver num piloto automático do que acessar quem você é de verdade, porque não vai fazer sentido para você. E aí, a gente já está chegando aqui, né, no final da nossa masterclass, esse caminho de volta para casa. O que, que é esse caminho de volta para casa? Esse caminho de volta para casa é esse caminho de volta para dentro. Ele não é para fora, né? Ele é um caminho para você, para o seu eu. E não tem uma outra forma de você fazer isso. Ninguém vai dar. Eu não vou chegar aqui e vou falar para você, olha, segue essa receita que você vai conseguir tudo. Não, não existe uma receita, porque cada um vai ter o seu caminho. Cada um vai ter que experimentar as ferramentas que funcionam. Cada um vai ter que desbloquear, porque às vezes um vai estar com o chakra hipoativo, né? Ele vai estar mais fechado, o outro vai estar hiperativo, né? O outro vai estar com o chakra bloqueado. Então, cada um vai ter uma energia diferente. E assim terminamos a nossa Masterclass. Gratidão pela sua presença aqui e te convido a conhecer o nosso estúdio online Eu Sou Yoga Terapia, onde eu compartilho com você muitas ferramentas para que você atinja a sua melhor versão e possa também equilibrar, desbloquear e energizar cada um dos seus chakras. Nos vemos em breve. Gratidão.